Pronto, então, quando a gente começa a trabalhar com um third-party application, assim, o Alpha, ou esses tipos de aplicações de autenticações, a gente pode começar a implementar várias, né? A gente pode implementar ali, a gente viu o Facebook, a gente viu o Twitter, o GitHub, só que a gente tem que ter uma forma de associar todos eles ao mesmo usuário, né? A forma mais ideal de associar eles seriam através de um e-mail, se você estiver utilizando o e-mail, ou através de ID, se você tiver controle sobre quando você está autenticando, né? Então, por exemplo, se você ah, vai fazer a autenticação em um site específico, você esqueceu o seu e-mail, ou você esqueceu a sua senha, você não tem acesso ao e-mail, você pode tentar autenticar com o Facebook, e se o e-mail utilizado no Facebook for o mesmo do seu usuário de aplicação, dependendo da lógica, eles podem associar os dois automaticamente. E se for diferente? Se for diferente, tem dois casos. Se você tentar criar e autenticar com um e-mail que não existe, ele vai tentar criar um novo, tá? Ou você pode criar uma lógica que você apenas associa depois você já está logado no sistema. Então você loga com o seu usuário local e lá no sistema local vai ter uma opção linkar com o meu Facebook, com o meu Instagram, com o meu GitHub. Quando você clicar lá, você vai salvar, autenticar e salvar a informação que vai ser retornada de acordo com a sua lógica, tá? Então, a ideia do Federated Pattern, né, é para a gente delegar a parte da autenticação a um provider à parte, a uma terceira, né? Você vê aqui que você não precisa ter, por exemplo, uma tabela de user para poder fazer isso no seu, se você estivesse utilizando o exemplo do seu restaurante, né? Você poderia apenas autenticar com o restaurante, com a sua conta do Google ou do Facebook ou do GitHub ou qualquer outra, e você ia ficar salvando essas informações do ID internamente e trabalhar com ele. Então, toda vez que você autenticar, se você autenticar, ver se esse ID está salvo no nosso banco ou não, e você não precisaria fazer essa autenticação. Então, a ideia dela é, a partir do momento que a gente tem várias fontes diferentes de autenticação, é bom a gente ter um jeito de centralizar todas elas e dizer que elas fazem parte do mesmo, da mesma, do mesmo usuário, né? Se a gente consegue minimizar os requerimentos de as partes administrativas e centralizar tudo isso dentro de um local só. Como é que funciona o nosso flow, né? Nosso flow funciona basicamente desse jeito. Vamos ver que eu tentei autenticar pelo GitHub. Então, a gente vai ter um federated, que vai ser basicamente uma tabela, onde a gente vai dizer quem é o provider, de onde veio aquela autenticação, certo? Porra, esse cara aqui, ele é autenticado do GitHub. A gente vai pegar o ID, qual é o ID do GitHub dele? Ah, é esse ID e tal. E a gente vai pedir o nosso ID do nosso usuário. Qual é o nosso usuário que está associado a essa conta do GitHub? Então, esses vão ser basicamente os três pontos principais que a gente vai ter nessa tabela. Então, quando a gente for criar a nossa conta, a gente vai autenticar, a gente chega aqui, ó, autentiquei com o GitHub, certo? Ele vai verificar, ó, eu já existe um registro nessa tabela de federated. Ah, já existe salva essa informação. Se existir um dado da nossa tabela de federated, significa que alguém já autenticou com ela antes, né? Então, aquele ID já está salvo lá e ele já está associado a um usuário. Então, se já existir uma tabela, se já existir um registro dessa tabela de federated com esse meu GitHub ID, eu só vou lá e pego o usuário baseado naquele ID. Uma vez que eu peguei, eu gero aqui o meu token local, que vai funcionar apenas para minha aplicação. Segundo flow, tentei logar aqui com o meu GitHub. Se não existir, primeira vez que eu estou logando com o meu GitHub, por exemplo, pô, vamos tentar logar agora, loguei com o GitHub, já existe. Vamos tentar logar com o Facebook. Existe um registro salvo para o Facebook? Não existe. Então a gente vai verificar aqui, pô, mas beleza. Já existe um usuário com esse e-mail do Facebook? Ah, não existe. Cara, se não existe, vamos criar um novo usuário. Se existe, então,
Se não existe um usuário, a gente cria. Se ele existe, a gente só vai criar o federate, porque o federate não existe. Depois que a gente criou, a gente só retorna o usuário, seja o usuário que foi criado ou o usuário que já existia. E depois a gente só gera o nosso token. É um fluxozinho bem básico, onde a gente consegue ter controle sobre tudo o que está acontecendo na nossa autenticação. Ou seja, tentei autenticar com o GitHub aqui, eu verifico se ele já está salvo na nossa tabela. Se não tiver, verifico se já tem um usuário para aquela conta. Se não tiver, eu crio. Se tiver, eu só registro o Google na minha tabela e retorno o meu usuário, tá? Como é que vai funcionar? Aqui, ó, a gente vai ter a nossa tabela de federated e vai ter o nosso provider. O provider vai ser o GitHub, o Facebook, o Instagram, o Google. Vai ter a referência do provider, né? Vai ser o ID, referência é, que corresponde à nossa identificação naquele provider. E vai ter o meu user ID, ou seja, quem é o meu usuário da minha aplicação que está associado a esse federate. E aqui na nossa lista de usuários, certo? A gente vai ter uma lista de federate, ou seja, cada federate desse, cada conta, ela, na lógica que eu estou utilizando aqui, ela só pode estar associada a um usuário. Entretanto, eu posso ter vários federators associados para o mesmo usuário, certo? Eu posso ter o GitHub, eu posso ter o Facebook, eu posso ter o Instagram. Então, cada um deles pode estar associado ao mesmo usuário. Só que o nosso usuário vai estar associado a vários. Então, esse é um relacionamento one-to-many ah, do nosso user, né? Que seria o many-to-one do lado do federate. E como é que vai ficar a nossa lógica, certo? Agora a gente vai implementar todo aquele flow que a gente viu, trazendo ele para dentro da nossa lógica. Ou seja, a gente vai criar um método que ele vai verificar se o federate existe. Se ele não existir, eu vou criar um user e vou criar o meu federate. Se ele existir, eu só vou retornar o meu usuário baseado no user que já está salvo lá. Caso tenha qualquer problema em relação a isso, só lanço o erro e está feita a nossa lógica. Então, bora ver aqui como é que funciona na prática. Pronto, na prática, a gente vai utilizar aqui o nosso código, certo? A nossa estratégia. E na nossa estratégia do GitHub, eu vou trazer as informações que eu quero. Ó, verifiquei aqui se ele está trazendo para mim o e-mail. Se não tiver, eu só já lanço eu. Ó, eu preciso do e-mail aqui para você autenticar, né? Então, libera o e-mail ou fazer outra coisa. Tiago, eu preciso sempre do e-mail? Cara, vai depender da lógica que você quiser. Você pode associar ao fato de criar um usuário sem e-mail, por exemplo. Então você só salvaria, não precisaria disso, pegaria o username e criaria um usuário baseado na sua lógica. Nesse caso aqui da gente, como o nosso e-mail é required, eu estou tendo certeza que ele está passando essa informação aqui. Quando passou a nossa informação do usuário, eu vou passar aqui ó, o provider, que é o provider, o e-mail e meu profile ID. O profile ID é o que veio lá do meu GitHub. E a minha lógica de sign-in, eu criei lá dentro do Federate Servers, e o que é que ela vai fazer? Ela verificou se existe. Ó, existe o Federate. Tô verificando aqui se existe já um registro para o GitHub com aquele GitHub ID, por exemplo. Se existir, ele só retorna para mim, senão ele já lança um erro aqui. Mas esse aqui não é se não existir, tá? Esse erro aqui ele é se der algum problema de conexão com o banco de dados. Porque aqui eu quero retornar se ele existe ou não, eu quero retornar vazio ou um objeto. Retornei aqui, ó, ele vai trazer para mim undefined. Se não tiver um federate, se eu não tiver salvo nenhum registro do GitHub para esse ID, eu vou lá e vou fazer a segunda verificação, né? Qual é essa segunda verificação? Segunda verificação eu vou verificar se existe dentro do meu, ah, se existe na minha aplicação um usuário com aquele e-mail, já que é o e-mail que eu estou usando como referência. Se não existe usuário, eu só crio um novo usuário
E eu estou dizendo aqui que o meu username dele vai ser o e-mail e e-mail. Vai ser os dois. Nesse caso aqui, ó, eu estou passando o meu e-mail como e-mail e o meu username como e-mail também. E aqui eu estou criando apenas um password aleatório aqui, porque significa que, já que eu estou criando o usuário pela primeira vez utilizando o GitHub, significa que esse usuário ele não pode acessar ah, diretamente com o usuário local. A gente pode dar a opção a ele depois de reset o password, ou a gente pode criar uma outra lógica definida. Nesse caso aqui, eu só estou gerando um password aleatório aqui para ele, e se ele quiser logar com o e-mail que foi criado localmente, ele só teria que ir pelo processo de reset password. Então aqui eu vou criar o meu usuário, se ele não tiver. Então, se ele tiver, ele só retorna o usuário que foi encontrado por e-mail aqui. E depois ele vai tentar usar a lógica do federate. Ou seja, nesse ponto aqui, a gente já sabe que ele não tem um federate, né? Tanto é que ele caiu lá no outro ponto. Então a gente só vai criar um para ele, nosso, de acordo com a autenticação. Então aqui eu vou criar um para o meu GitHub, passando o meu GitHub ID, que é a minha referência, e associar ele ao usuário que eu acabei de criar. Uma vez que eu fiz esse é o flow para quando o federate não existe, né? Que é aquele flow que a gente utilizou aqui, ó. Esse aqui, ó. Não existe usuário, criou usuário, criou federate. Mais uma vez, se eu existir já o federate, eu só trago e tento pegar aquele usuário. Vamos dizer que aquele usuário foi deletado da nossa aplicação e por algum motivo o federate não foi deletado. Então a gente só já dá um erro aqui explicando que tem alguma coisa errada. Uma vez que eu fizer isso aqui, eu vou retornar o meu user. Esse user aqui é um user da minha aplicação local. Então, o que é que eu quero fazer com esse sistema? Eu quero que ele autentique, eu quero que ele crie e deixe os registros todos associados, mas eu quero gerar um token local da minha aplicação, que eu consiga trabalhar com ele, autenticando de outras formas. Esse token eu quero que seja o meu JWT, né? Então, quando eu vier aqui para o meu callback, eu vou usar a mesma lógica que eu uso lá nos outros endpoints, as estratégias que eu tenho. Aqui, ó, no meu autocontroller. Lembra quando eu faço o sign-in? Eu autentiquei, eu dou um JWT sign-in, onde eu vou gerar os meus tokens, o Access Token e o Refresh Token. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vou só passar o meu mesmo usuário e chamar aqui o meu sign-in, beleza? Ou seja, quando eu tentar criar um registro, ele vai só trazer para cá para mim e vai trazer essas informações. Então vamos tentar fazer aqui, vamos tentar criar um novo usuário aqui e ver o que é que ele tem para gente. Ah, vou acessar aqui, a gente vai ver aqui, tem aqui nossos usuários, né? E usuários, os roles, e os nossos endpoints. Beleza, então eu vou tentar aqui, ó, fazer a minha autenticação para o meu GitHub e a gente vai ver o que é que ele vai fazer, né? Vou botar aqui, vamos rodar esse cara aqui no nosso debugger e a gente quer ver o que é que ele vai fazer aqui dentro da nossa estratégia. Ficou claro esse fluxo, cara? Ficou sim, ficou claro. Pronto, então vamos só ver se está funcionando aqui. Eu acho que ele está reclamando de alguma coisa. Vamos ver, talvez eu tenha que criar as tabelas. Vamos ver. Vou rodar lá no GitHub. Ele já trouxe para mim, autenticado aqui, o meu user, meu access token, meu refresh token. Ou seja, ele já passou por todo esse processo de criação de autenticação, tá?
Vou botar aqui, vamos ver se ele bota para cá. Ele entrou aqui no meu validate, certo? Pegou aqui o meu, o meu e-mail. Vou aqui pro sign in. Opa, ele não tá fazendo build. Pegando a versão antiga. Uma vez que ele fizer aquilo, ele já vai gerar para a gente todas as informações que a gente quer. Vamos só atualizar aqui o dist, ter certeza que a gente está com o código mais atual. Vou botar aqui, ó, build, start, isso aqui vai rodar. Já fez o build, ver se ele já. Mas ele vai fazer todo esse processo para a gente, né? E aqui, ó, a gente vai ver que na nossa tabela eu criei aqui um federator, mas eu não criei um controller para ele, eu não tenho um gerenciamento. Eu poderia criar um PUD e poder ter acesso a ele. A gente vai ver aqui, ó, que nosso federator tem aqui o nosso provider é ref. Eu só criei um serviço, um DTO para trabalhar de acordo com as informações que caso a gente precise. Bora aqui ver. Entrou aqui, ó. Foi, vamos entrar lá no sign in, vai verificar aqui. Aqui de novo, vamos botar aqui de novo. Tentar o autenticador aqui, vamos botar o breakpoint no ponto certo. Certo? Passei para cá, verificou aqui, ó, que existe nosso usuário. E aqui ele já está passando. Porque aqui o problema é o seguinte, ele não está compilando porque está com esse problemazinho no nosso, na nossa URL aqui, ó. Então aqui ele não está nem entrando e encontrando nosso find e-mail. Vamos ver o que, é que a gente tem lá dentro dele. Find, a gente tem esse cara aqui, ó. Por que é que ele está reconhecendo? Peguei no dado antigo, cara. Vamos ver se ele está entrando aqui mesmo ou se não está. Step 1, Step 2, Step 3. Pode ser que nosso Step 4, Step 5, Step 6. Vamos ver aqui se ele vai reclamar de alguma coisa aqui. Vamos rodar novamente. E aí a gente vê o que é que está acontecendo. Mas ficou claro que aqui ele vai verificar se existe, se vai criar, vai tratar a informação de acordo com a nossa necessidade, né? Ah, a gente pegou o erro aqui, ó. Feature really does not exist. Significa que eu vou precisar colocar, rodar o meu migration. Vamos ver se o nosso migration está lá. Yarn, set rebuild. Vou remontar aqui a nossa aplicação.
Aqui eu tenho meu migration aqui, ó. O que é que eu tenho aqui dele? Como eu estava testando de outras formas, ele não tinha criado. Então, lembrar aqui, ó. Toda vez que a gente fizer alguma alteração, criação de alguma tabela, a gente tem que vir aqui, criar o nosso script para que essa tabela funcione da forma já com o código atual, né? Vai montar aqui tudo e vai. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele cai. Tá claro quando a gente usa essa questão do fade rate? Tá claro assim. Ó, tá aqui esse seed é massa, velho. A gente viu o Ciro aí ontem, na aula passada, não viu? A parte de migration e de seeder, de popular os dados automaticamente. Acho que sim, rapaz. Não tô lembrado não do. A gente não viu, a gente vai ver hoje, então. A gente viu migration, não viu migration? De gerar Viu, as viu? telas, essas questões. Aham. A gente viu a parte de gerar dado automaticamente. Não tô lembrado se viu essa parte, não. Então, qualquer coisa a Já. gente vê aqui, se não tiver visto, eu cubro esse ponto também. Ah, cadê a tabelinha? Ó, tá aqui, ó. Ó, ó, passo a passo, rodando, verificou, criou, tudo bonitinho, nosso resultado, passando, liberou, chegou aqui com o user, criou o nosso camarada. Então, quando a gente fizer isso, não importa com quem a gente autentica, a gente vai ter sempre associado o user a essas informações. Então, dessa forma, a gente consegue deixar bem amarrado os nossas terceiras partes de autenticação com o nosso usuário que está sendo utilizado. Ok, então vamos lá. A parte que a gente não viu na outra aula, acho que a gente não viu porque também não está pronto, tá vendo? A gente não viu essa parte também. Então é o seguinte, a gente tem, antes da gente entrar aqui na parte de test fixtures, existe um conceito que é a parte de seeder, certo? Seeder significa o quê? Significa a gente criar, popular nossa aplicação com dados já pré-definidos, para que a gente não consiga, não precise, toda vez que a gente acessar a aplicação, a gente vem aqui, aí fica dá um get, aí vem aqui, aí insere um novo usuário, aí vai de novo, e de novo, e de novo. Então, se toda vez a gente ficar fazendo isso, pode ficar cansativo e difícil para testar, principalmente quando o usuário joga uma nova versão. Então, a gente tem um conceito que é o de seeder, certo? O seeder, ele nada mais é do que a gente pré-popular informações já pré-definidas, tá? E tudo que a gente precisa para fazer usar o seeder é organizar, implementar esse conceito TypeORM seeding here. Isso aqui é a implementação do TypeORM seeding, que tem algumas configurações mais novas que quebraram no último TypeORM, na última versão. E tudo que a gente precisa fazer é só criar essa seed source aqui. Vocês vão ver que a gente vai estar só reutilizando o data source do migration, da mesma data source que a gente utilizou no migration aqui. A gente criou aqui o data source do migration e no nosso seeder a gente só reutiliza ele e vai dizer quem é que vai utilizar, certo? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar uma configuração para ele
O segundo é a gente criar um factory. O que é que vai ser o nosso factory? O factory vai ser uma classe que extends do factory para ser uma entidade da gente, certo? E nessa parte aqui a gente vai gerar valores aleatórios para os nossos dados, certo? Como é que a gente vai gerar esses valores aleatórios? A gente vai gerar esses valores aleatórios utilizando o Faker.js. É uma lib que gera aleatoriamente para a gente nomes reais para serem utilizados nos testes. Então aqui a gente vai criar um usuário e a gente vai dizer aqui, ó, Faker, me dá um first name fake aí, me dá um last name fake, me dá um username fake. Mas esse username eu quero que ele seja único, então deixa eu chamar essa função aqui para ter certeza que ele não vai se repetir na minha aplicação. Mesma coisa para o password, tá? Então, o segundo passo é a gente ter esse factor aqui que vai dizer os dados que vão ser criados para a gente. No terceiro passo, a gente tem o seeder. O seeder, o seeder, ele é a lógica que vai popular e criar para a gente, tá? Então, quando a gente chegar aqui, a gente pode ter aqui, por exemplo, ó, já que a gente está usando factory, a gente pode ter o nosso user factory e a gente pode dizer just create. Quando eu dou esse create aqui, ele vai criar um usuário para mim, já vai no meu banco rodar um usuário. Eu posso também criar vários ao mesmo tempo. Então, ó, se eu passar aqui, ó, create 10, create many 10, e passo o valor 10. Ele, quando rodar esse código aqui para mim, ele vai criar 10 usuários já específicos, tá? Eu posso, inclusive, definir algum valor novo aqui. Por exemplo, se eu quiser e-mail seja diferente, eu posso botar qualquer coisa aqui. Outra coisa que eu posso fazer também é eu posso mapear, dar um mapa aqui, e nesse mapa eu posso só criar uma lógica para alterar essas informações. Então, isso aqui vai ter o user, ah, active vai ser false para todo mundo. Eu posso sobrescrever baseado no que eu precisar. Ó. Então, a lógica aqui, o que é que eu estou fazendo para a gente sempre testar e ter alguma coisa para testar? Nesse caso, eu quero criar um user com uma role padrão, default, né? Então, eu vou criar a mesma coisa, eu vou criar o meu role factory aqui. Ele não vai fazer nada, porque não precisa de nada no momento. Eu só vou definir o valor dele depois, tá? Se eu passar aqui, ó, ele vai criar para mim esse camaradinho, essa role. E se eu tentar aqui jogar novamente, vou só criar no role. Então aqui eu vou criar uma role chamada admin e outra chamada user. Aqui eu vou criar meu usuário, vou criar dois usuários diferentes. E aqui eu vou associar o meu usuário à minha role. Então, ó, esse aqui está associado à role de admin e esse aqui está associado à minha role de user. Uma vez que eu faço isso, tudo que eu preciso fazer é só. Esse é o quarto passo do Cira. Uma vez que eu faço isso, tudo que eu preciso fazer é só ir lá no meu package JSON e criar um novo script para o meu Cira, certo? A gente vai usar os type seeding seed e esse "-c" aqui eu vou passar meu seeding configuration. Então aqui eu vou passar o meu data source que tem a minha configuração que eu preciso para rodar ele. Ó. Então aqui vai pegar lá o meu configuração do type -rm. Lembrando que aqui ele está pegando do disk, tá? Então eu tenho que dar um build antes de rodar ele, porque senão pode ser que ele pegue valores desatualizados. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu criei esse scriptzinho aqui, o seed config, só vai mostrar para a gente o que é que vai rodar. Esse seed run vai chamar o type seed e vai só rodar tudo que eu tiver configurado no meu seeding. O que é que eu tenho configurado no meu seeding aqui, ó? Eu tenho configurado meu user seed. E o meu user seed vai criar uma role, criar um user e associar a role ao user. E por último, eu criei esse script aqui, que esse script tudo vai fazer é só deletar tudo. Ele vai chamar o yarn migration rebuild. No migration rebuild, ele só deleta tudo e roda o migration run novamente. E depois ele vai rodar o run. Então, ele vai deletar todo o nosso banco e vai inserir novos dados. Vamos ver o que é que a gente tem aqui hoje, certo?
A gente tem esses três usuários aqui que tem já um admin user. Então vamos tentar aqui só dar um rebuild aqui e zerar o nosso banco de dados. Vou dar só um migration rebuild. O que é que o migration rebuild vai fazer para mim? Ele vai deletar o meu banco de dados e vai rodar o meu migration run. O que é que o meu migration? O meu migration são todos os scripts que a gente tem para rodar. Para rodar isso aqui, ó. Create table, use rows, create rows, fez array. Ele vai criar tudo já especificadozinho para mim. Vamos ver o que ele vai criar agora. Pronto, ele zerou aqui, ó. Agora, se a gente for aqui na nossa aplicação, a gente vai ver que não tem mais nenhum usuário. Só que como eu criei aqui o nosso código, nosso seeder, e ele vai inferir isso tudo para mim, tudo que eu preciso fazer é só chamar o script que eu criei, o seed run, e ele já vai inserir para mim os dados, ó, inserir todo mundo. Ou seja, se eu vier aqui só tentar dar um get nele, ele já vai ter aqui dois usuários, já vai ter criado a minha role e associado ao meu role. Você pode ver aqui que ele criou um nome aleatório, ó, um username aleatório, um nome, um last name, e já criou aqui também um e-mail aleatório, baseado no que a gente quer. Se eu quisesse, por exemplo, sobrescrever o e-mail de todo mundo para ser um e-mail só, para facilitar o nosso teste, eu poderia só criar aqui, ó, botar o meu e-mail, botar o meu teste e-mail, de acordo com a nossa necessidade. Então ficou claro como é que é a vantagem da gente ter isso aqui, ó. No lugar de você montar tudo na sua mão e usando o Postman, você vem aqui, cria uma lógica para criar a base de, de testes de acordo com o que você precisa testar. Então vamos dizer que você vai criar lá o seu aplicação ah, de, de restaurante. Aí você vai, sei lá, criar vários restaurantes, vários produtos. Você criou tudo na mão. Mas vamos dizer que você fez alguma coisa, você quer recomeçar. Putz, você tem que deletar tudinho. Não, e criar tudinho na mão. Pô, você pode fazer isso aqui, você pode fazer um cílio desse. E aqui você vai ter já cada restaurante seu você criou, você já vai dar vários produtos. Já é muito mais fácil para você controlar e gerenciar